A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus. Meus amados irmãos, hoje é o último áudio do nosso estudo As Duas Tristezas. Amém? Olha aí, nós vamos começar agora em 2 Coríntios 7:10. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 7 e o seu verso 10. 2 Coríntios, capítulo, quem aprendeu ontem já vai saber achar. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz assim, ó. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. As duas tristezas, né? Quem vê o tema vai pensar assim, poxa, nada a ver esse tema do pastor Alex, eu não gostei não, né? Mas, meus irmãos, é necessário você aprender, entender o mistério de cada tema que Deus me dá, né? Deus coloca no meu coração esses temas, meus irmãos, mas eu sei o que você está pensando, que você precisa ouvir. Eu não escolho nenhum tema para tentar fazer a sua mente, ou tentar te prender no cafezinho. Não, eu trago estudos bíblicos e um esclarecimento, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de esmiuçar a palavra de Deus, de trazer a clareza de Deus. Então, aqui nós entendemos as duas tristezas, né? Expliquei bem esmiuçadamente ontem de que você não pode ter uma tristeza com o mundo e uma tristeza com Deus. Você tem que escolher uma delas. Se você quer ter uma tristeza com o mundo, a sua herança é a morte. Mas se você quer ter uma tristeza com Deus, a sua herança é a salvação. Então eu não quero pregar que Deus vai te dar um carro, uma casa, por mais que você precise. Eu não quero pregar que Deus vai te tirar as coisas velhas e te dar as coisas novas. Não, eu quero pregar a você que tem uma herança no céu, que você vai morar no céu. Então, meus irmãos, eu preciso pregar salvação, porque os pregadores estão parando de pregar salvação. Eles estão pregando aquelas coisas que enchem o seu ego, e Deus não quer que você fique se preocupando com isso, porque você tem que buscar primeiramente o reino de Deus, e aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o quê? O reino de Deus. Se você parar para buscar o reino de Deus, as outras coisas que você precisa vai ser acrescentada. Amém até aqui? Bom, nós lemos aí 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Já tivemos o primeiro, o segundo e o terceiro áudio. Hoje é o quarto e o último das duas tristezas, né? Eu comentei ontem que eu não percebi, meus irmãos, não foi propositalmente não, que o primeiro áudio desse estudo eu mandei na segunda-feira, no dia 11. E no dia 11 fazia aniversário da queda das duas torres gêmeas, lembra? Então, chocou o mundo? Chocou. Trouxe muita tristeza? Trouxe. Muita conspiração errada, muita palavra errada, muita coisa estranha surgiu em nosso meio, né? Mas aquilo doeu. Eu queria que você refletisse um pouco nas pessoas que saiu de casa, beijou seus filhos, o seu esposo, sua esposa e foi trabalhar naquela torre. E chegando lá, de repente, o dia parecia normal, estava trabalhando. De repente, ouve-se um grande estrondo e um avião choca com uma das torres. De repente, outro grande estrondo e o segundo avião se choca. E aí a pessoa, quando vai olhar pela janela, percebe que embaixo dela há um avião que entrou sobre o prédio. E ela não tem como fugir. Se você for analisar na internet, algumas pessoas, pelo calor do fogo, pela fumaça ou pelo desespero, pularam das janelas. Era muito alto aquelas duas torres. A tristeza que eles estavam passando, meus irmãos, era para a morte. Mas se havia crente ali no meio, a tristeza era para a vida. Quem causou aquilo não teve tristeza para a salvação, mas teve tristeza para a morte. Por quê? Porque uma hora ou outra o arrependimento irá bater, seja nessa terra ou no dia do julgamento. Porque a Bíblia fala que todos nós iremos de ficar de joelhos perante Ele, e nossa língua confessará. Então, peraí, aquele que fez aquelas coisas e não bateu arrependimento na hora, um dia vai bater. Então, meus irmãos, antes que você faça alguma coisa, eu estou usando uma coisa assim grande, né, que foi aquela destruição das torres gêmeas, mas existem coisas pequenas que causam a mesma morte, não tem diferença, causa a mesma morte. Então, se você estiver planejando causar alguma coisa para outra pessoa,
Se você estiver planejando destruir a vida de outra pessoa, de fazer alguma coisa que venha a perturbar, acabar, alguma coisa, porque eu estou falando com gente que não é crente e com crente desconcertado aqui. Eu tenho essa autoridade, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu tenho certeza que com quem eu estou falando agora e está nesses erros, está me ouvindo e prestando atenção. Olha, você que está planejando fazer alguma coisa errada, saiba, você vai dar conta a Deus. Então antes que você faça isso, você vai se arrepender. Porque se você se arrepender do ato que você ainda nem cometeu, aí sim, você se enquadra no versículo 10, no capítulo 10. No versículo 10, desculpa. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Aí você se arrepende do mal que você queria fazer e Deus te dá a salvação. Simples assim, pastor? Simples assim. Procure se arrepender do seu mal e busque a Deus. Porque assim você vai encontrar a solução da sua vida. Muita gente, meus irmãos, está com o casamento acabado. Sabe por quê? Não estou generalizando a todo mundo, mas tem algumas pessoas que estão com o casamento acabado. Por quê? Porque eles fazem assim, ó. Começam uma vida à la vontade. Fazem o que quer. Aí de repente permite o marido fazer isso, o marido permite a mulher fazer aquilo. Mais um tempo depois eles querem começar a proibir, mas liberou no passado, aí não dá. Aí começa a complicar. Eu vou falar uma palavra aqui que eu tenho certeza que você vai me entender, tá? Você vai me entender. Olha só, meus irmãos, casamento destruído, a Bíblia fala que só quem pode destruir não é o diabo, somos nós mesmos. Eu acho que você, mulher, que está passando por uma afronta, com uma perseguição do seu marido, e acho que você, varão, que alguém está perseguindo sua mulher, está faltando você confiar mais em Deus. Porque quanto mais você confiar em Deus, Deus age. Não deixa o leite derramar. Não deixa as coisas piorarem. Comece agora. Se você pode consertar as coisas, conserte agora. Para de querer vingança, maldade. Para de querer aprontar, de falar bobeira. Quanto mais você faz coisa errada, mais você paga o preço. Então procura se acertar. Abra sua Bíblia comigo agora em 2 Timóteo. Vamos lá, é só ir um pouquinho para frente. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2 e o verso 6. Olha o que está escrito aqui, ó. 2 Timóteo 2, 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Eu vou explicar. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a experimentar, a comer, a saciar-se do fruto que ele plantou. Agora, quando você lê esse versículo, você vai entender que há uma recompensa para você, se você for fiel. Há uma recompensa. Deus vai te abençoar, Deus vai estar com você, mas você tem que fazer a sua parte. Você não pode deixar as coisas negativas do mundo tirar da presença de Deus. Muita gente vai para a igreja, mas não gosta da cara do pastor porque ele é narigudo. Não gosta da pastora, a mulher do pastor, porque ela é isso, aquele outro. Meus irmãos, seu problema não é com ele, seu problema é com Jesus Cristo. Agora, se eles estão em erro, em pecado e não quer se consertar, fala com o Senhor. Ora para o Senhor, para que Deus permita ou não permita você sair da igreja. Não saia de uma vez. Mas procure entender que Deus quer falar com você profundamente. Está passando prova? Está passando luta? Ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vem para Jesus e deixa Ele trabalhar. Vem para Jesus e coloca na mão dele, confia na mão dele. Você está confiando muito na sua força, na sua força. Você está confiando muito no que você pode fazer. Ah, pastor, mas eu entrego na mão dele. Sim, mas volta a criticar, a ficar remoendo com ciúmes e com tristezas. Isso não resolve nada. Não se vence uma guerra dessa maneira. Você contrata um advogado, certo? O que você faz? Você passa a sua procuradoria para ele. Você passa tudo que ele tem que mexer para ele. Aí ele vai mexer no seu nome, certo? Deus é a mesma coisa. Se Jesus é seu advogado, você vai passar para ele. Mas você tem que confiar que ele vai fazer. Você tem que confiar que ele vai mexer com essas coisas. Agora, se você passa na mão do seu advogado e você tira do seu advogado e você não deixa ele mexer, que conclusão chegamos? Você não recebe a sua vitória. Porque contratou um advogado, mas tirou da mão do advogado o que ele tinha que fazer. Agora, se a minha mulher está querendo sair de casa, eu estou com um pequeno problema, o que eu faço? Eu vou buscar Jesus. E com a minha mulher, eu me calo. Por mais tristezas e dores que eu esteja sentindo, eu me calo. Eu vou ficar na minha. Até que eu receba a minha vitória. Pastor, mas a situação está se agravando, ela já falou que vai sair de casa, vai pedir o divórcio. Eu estou confiando em Deus. Se for da vontade de Deus, ela até pede divórcio, sai de casa, mas depois Deus traz de novo. Eu não sei. Eu sei
que se eu deixei a situação chegar até esse momento, agora eu tenho que buscar Jesus para tentar melhorar para mim. Eu não posso ficar encostando Jesus na parede, falando que Jesus tem que fazer isso, aquilo e outro. Ei, não, ele não é assim. Vamos para finalizar, Salmos 126. Vamos lá? Salmos 126, versículo 5. Salmos 126 e o versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que plantam chorando, eles vão colher com alegria. É o que eu acabei de falar. Mesmo que você esteja plantando a esperança de que tudo vai dar certo, chorando. Ainda que você esteja acreditando que vai dar certo, mas chorando. Ainda que você veja ela sair de casa, ele sair de casa, mas você continua tendo fé, plantando, chorando. Você vai colher com muita alegria. Porque geralmente o ser humano é feito de fases. Tem uma fase que ele está congelado, ele não quer saber de nada, ele quer se separar, se engraçou com alguma menininha, se engraçou com algum rapazinho. Eu sei que isso dói, mas aí acontece isso aí. Daqui a pouquinho, essa fase passa. O que eles querem? Voltar para o seu primeiro cônjuge. Só que a gente tem que buscar. Quanto mais buscamos a Deus, Deus trabalha no coração deles. Você está com problema de enfermidade? Planta. Ah, você está com problema de desemprego? Planta. Comece a acreditar, porque as tristezas que a gente passa na vida não podem nos derrotar. Você tem que se arrepender das coisas erradas que você fez. Você já fez muita coisa errada? Ah, prejudicou muitas pessoas? E acha que ficou tudo por elas, né? Não, meus irmãos. O acusador vai vir falar. Como é que Deus vai deixar um homem sujo livre? Deus vai permitir que você venha se arrepender e se limpar para ele te justificar, porque quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus é Deus que os justifica. Então, para você não receber essas acusações, se esconda no esconderijo de Deus. Amém?